Graça e paz, meu querido, tudo bem? Hoje nós vamos estudar João 17. João 17, isso mesmo. Para você entender, essa é uma palavra que Deus vem trabalhando ao meu coração há muito tempo, muito tempo. Eu recebi uma palavra de Deus há mais ou menos 2 anos e meio atrás, numa confraria de profetas que nós estávamos, né? Inclusive a primeira que eu fui, um ajuntamento de profetas, de igrejas, né? Mas quando eu falo igrejas, eu falo denominações, né? Ministérios, mas entendendo que nós éramos um, né? A gente precisa primeiro dividir a denominação do que de fato é a igreja, né? Igreja, não importa se a igreja do Japão está lá no Japão e a igreja do Brasil está aqui no Brasil. Da mesma forma, perante Deus, nós somos um. Entendendo isso, nós precisamos entender o princípio da unidade. O princípio de entender aquilo que Deus quer fazer numa igreja que tem um princípio só: ser um em Cristo. Ser um para que Jesus seja glorificado. E Deus falou para mim que quando Ele inicia um avivamento, um dos princípios para que isso aconteça é unidade. Para que o avivamento de fato aconteça numa cidade, num país ou em nações, precisa de unidade. E veja que quando eu começo falando sobre isso, eu não estou falando que a denominação A ou B ou C tem que entender isso. Isso também, mas isso seria consequência. Quem precisa entender isso primeiro? A igreja pessoa, eu e você como igreja. E nós só somos igreja quando nós estamos em unidade. Jesus disse, onde tem 2 ou 3, ali eu estou no meio. Provérbios fala, aquele que se isola é muito perigoso, né? É uma presa à face de Satanás. Aquele que se isola perde muitas coisas, né? E nós somos confrontados quando ferro afia o ferro. Olha como é interessante. Quando você vai na academia, para que o teu corpo, né, tenha um resultado, você precisa gerar atrito nas tuas células, gerar atrito nos seus músculos, para que daí ele cresça, para que daí ele dê um resultado segundo aquilo que você está buscando. Se você não gerar um atrito, não vai adiantar nada, né? Até, como a Bíblia fala, que o ferro afia o ferro, se não tiver unidade no corpo, agora eu digo no corpo célula, se não tiver aquele exercício, não vai ter resultado. E com nós não é diferente. Tem uma frase muito engraçada, né, que eu ouvi muitos falar e de fato é isso. Eu não oro, as pessoas falando, né, eu não oro para Deus por paciência, porque quando eu oro por paciência, aí Deus traz alguém para tirar a minha paciência. Mas de fato é isso mesmo. Por quê? Porque quando nós entendemos que nós só vamos crescer quando nós formos atritados, quando nós como corpo de Cristo fomos confrontados, aí nós vamos entender o valor da repreensão. Por isso que Provérbios fala, o sábio ama a repreensão, mas nós vemos a repreensão como uma coisa ruim. Nós vemos a repreensão como uma coisa que não vai gerar nada em nós, mas a repreensão bíblica
ela gera crescimento, é amor. Aquele que ama, corrige, né? A Bíblia fala, o Deus a quem ama, o Pai a quem ama, ele corrige, porque ele ama os seus filhos. Ele açoita os seus filhos. Então, nós entendemos que um homem que anda sozinho, um homem que tem uma cabeça fechada, tanto em todas as áreas, ele não vai bem. Ele pode conseguir resultados, mas ele nunca vai conseguir deixar legado. Ele nunca vai conseguir deixar algo expressivo que é a vontade de Deus. Vamos para João 17. Vamos ler. Eu vou pedir para você abrir João, o Evangelho de Jesus segundo escreveu João, lá no verso 20. Olha só o que está escrito ali, ó. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que virão a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e eu para que o mundo o conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amastes a mim, Pai. A minha vontade, olha a vontade de Jesus na oração dele, é que onde eu estou, esteja também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhe fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles esteja. Olha só como é interessante. Ele fala, não oro, aqui no 20, ó. Deixa eu marcar aqui para você. Aqui no 20, ó. Olha aqui, ó. Não rogo somente por estes. Estes quem? Os discípulos que estavam com ele, os 12, né? Os 12 e os demais que acompanhavam o ministério dele. Mas também por aqueles que virão a crer em mim. Então, quem que viria a crer seria eu e você. Todas as pessoas que creem em Jesus, que de fato põem nele a sua esperança, né? Então essa oração, muitos vão dizer, não, é só para os apóstolos, não, essa oração sacerdotal. A oração que Jesus se coloca como sumo sacerdote, a oração que Jesus se coloca pedindo que nós sejamos um, é esta, né? Então, eu quero que você abra comigo, olha só, deixa eu só abrir aqui, ó, esse aqui é meu PA. Gálatas 5:19. Vamos lá para Gálatas 5:19? Nós vamos entender, nós entendemos a unidade, a vontade de Deus, que é que nós andemos unidos, que é que nós sejamos um com Ele. Olha só. Gálatas 5:19. Vamos lá. Ora, as obras da carne são conhecidas e são
prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. Vamos abrir aqui o que é inimizade, né? Inimizade, no contexto bíblico, a inimizade é frequentemente mencionada, relacionada ao conflito entre o bem e o mal, representação, a separação e antagonismo entre indivíduos ou grupo. Em algumas passagens, a inimizade é apresentada como algo que pode ser superado através do amor e da reconciliação, exemplificando a importância da harmonia e o perdão nas relações humanas, né? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões. O que é dissensões? Vamos lá. Vamos lá. Perdão. Facções. Esse aqui que eu queria. Facções. Ato de tomar, capturar, por exemplo, tomar uma cidade, né? Escolha. Aqui eu estou lendo os exemplos, mas para nós, né? Vamos no 4 aqui, ó. Um grupo de homens seguindo seus próprios preceitos, seitas ou partido. Dos saduceus, dos fariseus, dos cristãos, dissensões decorrem de diversidade de opiniões e objetivo, né? Então a gente entendeu que é separação, facção é divisão, e isso é uma obra do quê? Da carne. Qual que são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes. Mas eu quero que você foque em facções, divisões, né? Mas o fruto do amor é, lá no 22 agora, ó. O fruto do Espírito, aliás, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei, né? Vamos voltar para João 17 aqui. E olha só como é interessante. Certa vez pediram para Jesus, mas você está expulsando esses demônios por Deus é burro. Jesus, você está expulsando e fazendo essas obras por Deus é burro, o maioral dos demônios. Aí Jesus falou, como que eu expulsaria por Deus é burro se o diabo expulsaria o diabo? Então seria o quê? Um reino dividido. E Jesus falou o quê? Que um reino dividido não prospera. Um reino dividido não irá para frente. Então, se nós entendemos que as trevas, com isso nós entendemos, Jesus conhecendo o mundo espiritual, né? Se nós entendemos tudo isso, que Jesus revelando para nós uma chave espiritual aí, falando que o inferno é organizado, que Satanás não expulsa Satanás. Então quer dizer que as potestades, os principados e os dominadores, eles entendem essa hierarquia, eles se respeitam territórios. O inferno, para você que não sabe, é organizado. Olha só, você que achou que o inferno era uma bagunça, você que achou que o inferno não tinha ordem e decência, tem e muito mais do que muitas vidas de cristãos. Por que eu falei a vontade de Deus, que é a unidade, e a vontade de Satanás, que é o quê? Discórdia, se revelar em facções, divisões, né? Por que hoje nós olhamos para um contexto brasileiro, nós temos número. Hoje,
Nós somos quase mais que a maioria já de cristãos, né, que professam a sua fé, já isso sem contar os católicos. E contando com os católicos, nós somos uma maioria esmagadora. Mas por que ainda não há unidade? Sendo que é a vontade de Deus aqui em João 17. Por que nós não atuamos com um líder, Jesus sendo a cabeça? E por que há tanta briga? Por que há tantas facções para mostrar eu estou certo, você está errado, a minha doutrina não é calvino, não é arminiano, não é... Entende? Aí tu imagina Satanás usando isso. As pessoas olhando tudo isso. Vendo tudo isso. As pessoas que não conhecem Jesus. Aí Jesus ora ali. Eu oro para que eles sejam um, Senhor Pai. Pai, eu oro para que eles sejam um, eles nós, assim como eu sou um com você. Nós entendemos que quem faz isso? Deus se revela como Pai, Jesus como Salvador, e o Espírito Santo é o Espírito do quê? Da comunhão. Mas por que nós não vemos comunhão no meio do corpo de Cristo? Como eu falei, um dos princípios que quando Deus entregou a palavra para nós, que ele geraria um avivamento na nossa cidade, seria: se não tiver comunhão, Deus falou, eu não faço. Aí você vê esse princípio da comunhão, no casamento também. O casamento, para que ele seja de fato um casamento, a Bíblia fala que o homem e a mulher se tornam um. Mas como se tornar um, sendo que um tem uma criação, o outro tem outra criação, são totalmente diferentes? Como? Não é difícil? Não é difícil entender que como que vai funcionar isso? Não é difícil. A Bíblia fala, se Jesus for a cabeça, assim como ele é da igreja, e o homem sendo a cabeça da mulher, mas de fato, eles sendo um, de fato, eles vivendo a Deus, aí sim, se os dois de fato viver a vontade do Pai, eles vão ser um. Se eles entenderem os princípios bíblicos que eles têm que fazer, aí eles vão de fato ser um. Porque um reino dividido não prospera. Então imagina uma pessoa querendo Deus e a outra não. Uma pessoa querendo ser próspera, correndo atrás da prosperidade e a outra não. Uma pessoa querendo estudar e outro não. Uma pessoa querendo ter filho e outro não. Ninguém faz filho sozinho. Você entende o princípio da unidade numa empresa. Imagine, o dono da empresa, o empresário, paga um alto preço para construir tudo aquilo e ele coloca funcionários que não de fato não entendem o propósito daquilo. Não entende o propósito que tem de prosperidade para crescimento. Mas aí você vai dizer no casamento agora, né? Você vai dizer assim, mas Mateus, tem pessoa que faz de tudo e o outro não faz. Não, mas espera aí. Eu não estou aqui com a teologia do erro. Você vai dizer assim, mas tem chefe que trabalha e não. Não, eu estou falando a sua parte. Esquece do erro do outro. Esquece do erro do outro. Porque uma vez a comida te fez mal, você deixa de comer? Então por que você usa a teologia do erro para deixar de viver os princípios do reino de Deus? Você já pensou se Deus pensasse assim também? Não, porque um me negou, então não vou mais atrás do ser humano. Manda lá, Arcanjo Miguel, fogo para a terra, extermina com tudo. Não.
Isso é um dos frutos do Espírito Santo, a paciência. Nós não dependemos do que o outro vai fazer, nós dependemos dos frutos do Espírito que estão em nós. Se fosse assim, Jesus na cruz não ia dizer aquela frase tão conhecida, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Entende? Jesus, ele manifestou o caráter dele ali naquele momento. E para ele não foi difícil mesmo sendo espancado, quase sendo morto já, sendo cuspido, tirando chacota da cara dele. Não foi difícil porque ele entendia o caráter dele de filho, sendo um com o pai. Tu me entende? O empresário da mesma maneira, se ele não tiver uma equipe que entende o princípio da unidade, a empresa não vai crescer. Por mais boa a intenção dele. Uma igreja sem princípio de unidade não cresce. E quando eu digo crescer, não é quantidade de pessoa, é crescer sendo um em Cristo, vivendo o propósito de Cristo. Sabe uma coisa que eu sempre tive com o Espírito Santo? Agora quero falar de denominação. Eu sempre fui assim. Várias vezes, eu estando na denominação A, às vezes eu sabia que a denominação B precisava de algo, precisava de ir lá limpar a igreja, fazer alguma coisa, e eu ia. Eu ia fazer aquilo, mesmo não sendo a minha denominação que eu estava indo, eu ia. E até hoje, sendo pastor de uma igreja, da igreja A, B, C, entendeu? Eu ia, eu vou, eu faço, eu luto. Eu luto por isso. Por quê? Porque eu entendo que eu não estou trabalhando para a minha denominação, não. Eu estou trabalhando em um. Eu entendendo o princípio de um, quando eu vou limpar a denominação B lá, ajudar os irmãos lá, eu entendo que lá o Pai está trabalhando da mesma forma que Ele está trabalhando em mim. Entende? Ah, mas tem coisas que nós não vamos concordar. Meu filho, nós não concordamos 100%, eu e a minha esposa. Mas entendendo o princípio de ceder, o princípio de ser um, nós vamos voar. Entende? Eu vejo muitas das vezes, né? Tem pessoas que têm medo de arriscar. Não. Eu demorei tanto para construir isso aqui, né? O meu império gospel. Eu não posso, né? Eu tenho que, né? Primeiro assim, né? Ver quem a pessoa é e tal. Depois de mais um tempo, depois mais não sei o quê. Depois... Meu querido, Jesus, Ele está arriscando comigo e com você. Provérbios fala que mais importa o final do que o começo das coisas. Não importa o que tu está fazendo até agora, o que importa é o final, os frutos que você vai apresentar até o final da tua vida. Então você também. Você é uma aposta de Deus. Deus está arriscando em você. Entende? Esse é o caráter de Deus. Ah, mas Ele sabe do futuro. Mas mesmo assim, meu querido, Ele não tirou teu livre-arbítrio ainda. Qualquer momento você pode, quem sabe, escandalizar a obra de Deus, a qualquer momento você pode fazer isso e aquilo. Mas entendendo o princípio da unidade, você vai entender que o fero afia o fero. É muito perigoso, né? Hoje o tão chamado narcisismo, a pessoa que pensa com a cabeça fechada, só eu tô certo e acabou, né? Nós temos um homem muito conhecido que foi o Hitler, né? Ele criou convicções e para ele aquilo era certo. Para ele aquilo era algo maravilhoso. Entende? Se eu quero um casamento bem-sucedido, eu vou buscar conselho com mais maridos que têm um casamento bem-sucedido. Se eu quero ser um empresário bem-sucedido, eu vou buscar a unidade com mais empresários bem-sucedidos. Entendendo que eu não tenho que focar. Aquilo vai me trazer benefício, vai, mas eu não estou focado no propósito de benefício, eu estou focado no princípio de unidade. Olha como hoje é difícil a gente ver as pessoas, eu não gosto de receber pessoa na minha casa, porque dá problema, né? Eu não quero ter filho porque dá problema, né? Não entende o princípio da unidade. Agora tu vê pessoas maduras e sábias que já viveram tudo que passaram na vida, tendo vários filhos.
né? E quando, olha, eu vejo, eu entendo o sentimento de Deus olhando para pais e mães de vários filhos que quando vê as facções entre os filhos, as dissensões, as brigas entre os filhos, ele se entristece. Porque ele não quer saber quem está certo e quem está errado, ele quer, acima de tudo, que tenha unidade. Sim, Deus ele quer resolver os problemas da sua igreja, sim, mas acima de tudo, ele quer que tenha unidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se hoje você fosse prestar conta de tudo aquilo que você crê com convicção que é certo e acabou, que é verdade para você, será que você teria coragem de morrer por aquilo ou alguma coisa você teria receio que você podia ter feito melhor? E como eu descubro que eu posso fazer melhor? Entendendo o princípio da unidade, vivendo com pessoas que estão fazendo o reino de Deus, vivendo o reino de Deus. E eu posso ver quem, opa, eu me equivoquei, eu várias vezes, meu querido. Várias vezes, mesmo sendo novo, eu olhei e eu falei, nossa, cara, eu achava que eu estava tão certo, mas eu via outra pessoa e olha só, o meu certo não é o certo de Deus. Tu entende? Claro que nós temos a luz da Escritura, eu não estou dizendo isso, não estou dizendo para compactuar com o pecado, mas a gente vê Deus não muda, Deus é, né, o mesmo Deus do Antigo e do Novo Testamento, da Antiga e da Nova Aliança. Deus mandando um profeta, o profeta Oséias, casar com uma prostituta e resgatar a prostituta. Entende? Imagine se hoje Deus mandasse um pastor, vai lá, hoje a gente chama de zona, né? Lá na prostituição, numa zona, e case com aquela mulher lá. E aí, como que nós ia entender isso? Entende? Tem coisas que as nossas convicções não são aquilo que Deus de fato quer. Eu tenho lutado muito aqui na minha cidade para que haja unidade entre os pastores, mas não só unidade entre os pastores, entre as denominações, para que a gente de fato entenda que nós somos um. Para que nós de fato entendemos que nós somos um. Só que o que acontece? Às vezes, né, você está me ouvindo, você é um líder, e você já tentou isso várias vezes e você cansou. Primeiro, será que você estava fazendo com a intenção certa? Ou era para promover o teu ministério pessoal? Segundo, até que ponto você pagaria o preço para que isso acontecesse? E se o teu propósito for só esse, unir o corpo de Cristo? E aí? Entende? Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender de fato o poder da unidade. A gente vê na Torre de Babel, né? Na Torre de Babel, todos falavam uma mesma língua. Mas o que houve divisão? Claro que a intenção deles era errada, era ir contra Deus. Mas o que trouxe divisão foi o quê? Um falar uma coisa e o outro falar outra. As dissensões. Entende? Mas agora, imagine quando nós estamos no mesmo propósito para algo que é a vontade de Deus. Deus ele teve que, em Babel, na Torre de Babel, separar, porque senão, de fato, o homem ia fazer algo, ia conseguir algo, né, que desagradava. Ele já desagradou a intenção, ele teve que parar. Não, você vai falar português, você vai falar italiano, você... entende? Teve que dividir. Teve que dividir. Mas nós temos uma linguagem do céu chamada Espírito Santo. O Espírito da comunhão, o Espírito da unidade. Olha como é louco. Eu, brasileiro, estando aqui em Chapecó, né? Eu tenho a mesma intenção através do Espírito Santo que está no meu espírito, com o irmão, não sei, o irmão, o irmão Antônio, que está lá em Portugal, quase do outro lado do mundo, que tem o Espírito Santo. Entende?
Isso é só o Espírito Santo. Nós precisamos entender que nós precisamos arriscar mais e confiar e deixar de fato quem é o dono da igreja lidar com ela. Você me entende? Eu vou fazer essa série. Hoje eu quis trazer uma introdução, né? Mas eu quero trazer mais palavras sobre isso. E eu quero entrar profundo na unidade da família, quero entrar em profundo na unidade empresarial, quero entrar em profundo na unidade do casamento, quero entrar em profundo na unidade da igreja, como denominações de fato, né? Um time de futebol só é um time de futebol bom. Não adianta o atacante não faz gol sozinho. Para a bola chegar até ele, para ele fazer gol, tem que ter alguém no meio campo. O zagueiro tem que defender ao mesmo tempo, o goleiro tem que atacar. Entende? Nós entendendo o princípio da unidade que se perdeu no meio de nós. Não, mas Mateus, aqui na minha igreja tem unidade. Meu querido, quando fala de igreja, a igreja que está sofrendo escândalo é você também. Ou lá no mundo, eles conhecem como evangélicos, cristãos, ou eles conhecem só como... Não, eles falam como geral. Muitas das vezes a gente vai falar, a gente tem dificuldade, eu como pastor, de falar do princípio bíblico financeiro, e as pessoas já julgam por quê? Por causa de outros pastores que escandalizaram isso. E eu tenho que entender isso. Eu tenho que ser sábio nisso. Entende? Quando você, como igreja, vai e expõe a igreja, a nudez da igreja, os erros da igreja, sabendo que você é a igreja, você está expondo as tuas feridas, as tuas nudez. Você entende? Se você não entender esse princípio que nós somos um, na hora boa e na hora ruim, você não vai entender nada. Aí o mundo olha para tudo isso, vê essa confusão e fala: mas aqui eu tenho mais unidade, né? Aqui eu tenho mais comunhão. Aqui no onde eu tô, por que eu vou querer ir para esse Jesus? Por quê? Ah, mas Mateus, mas como assim? Use a Bíblia para me explicar isso. A Bíblia não diz que os filhos das trevas são mais dedicados que os filhos da luz? E muitas das vezes são sim. A unidade deles, né? A unidade do povo. Um dia eu estava falando sobre maçonaria, o que é o escuro atrás dela, né? E uma pessoa falou para mim, mas eu prefiro ser maçom, porque lá um ajuda o outro, tem unidade, né? Um ajuda a empresa do outro, do que eu ser um cristão que nem vocês. Você entende? Você entende o que eu estou querendo dizer? Aonde eu quero chegar? O que você estaria disposto a perder para que a unidade de fato acontecesse? Para que a vontade de Deus, o que está escrito em João 17, acontecesse. Amém? Eu vou, 30 minutos, quero trazer mais vídeos, né? Nós vamos entrar mais profundo nesse tema, mas eu quero só hoje, nesse primeiro vídeo, que você entenda esse princípio. Não olhe como um olhar humano. Olhe como os olhos de Deus. Jesus, Deus, aliás, ele olha, o Pai, ele olha para uma semente, mas ele já vê uma árvore. Fico imaginando quando Deus olhava para nós, como um pecador, mas ele já via um santo através de Jesus. Eu tenho certeza que nós temos que muito crescer. Eu amo sentar em mesas e aprender a crescer. Porque o sábio, ele vê o erro do outro e aprende com o erro do outro. Por que nós temos que errar? Sendo que pessoas mais experientes já erraram e chegaram ao acerto. Então quer dizer que a gente pode errar menos e aprender com o erro dele como ser mais efetivo. Você me entende? Vamos orar? Pai, eu quero orar, não a minha oração, mas a oração
de Jesus, a oração do nosso irmão maior, Pai. Que nós possamos ser um. Como igreja mundial, Pai. Que nós venhamos sentir a dor da igreja que está no norte, no sul, que está no leste, no oeste, que está no Japão e que está aqui no Brasil, Pai. Une propósitos, Pai. Une propósitos e tira toda a facção no meio, Pai. Tira toda a facção, Pai. E mesmo aqueles que não causam facção, Pai, entendam o princípio que aquele que sabe fazer o bem, aquele que está escrito em Tiago e não faz, também peca, Pai. Senhor Jesus, nos dá estratégia para que a unidade seja gerada no meio do teu corpo, Pai. No meio das pessoas, Pai. Para que as pessoas deixem de ser egoístas, Pai. E possam viver, de fato, a tua vontade, Pai. Se você concorda comigo, diga amém. Amém, meu querido. Amo você e que nós possamos ser um em Cristo Jesus. Um com o Espírito Santo. Um com o Pai. Deus abençoe.